water you turn into wine. Open the eyes of the blind. Fala, crente! Estamos aqui mais um dia reunidos para mais um podcast, ou para mais um Podfé, né? Aqui quem vos fala é o pastor Perivaldo. Hoje nós temos um grande prazer, né, de estarmos para nosso segundo podcast. Também está comigo o meu amado cooperador Eric. Se apresente. Fala, crente, tudo bem? Aqui é o cooperador Eric. Estamos aqui mais uma vez estamos fazendo o Podfé, né? Estamos aqui com o nosso amado entrevistado dessa noite, o irmão Juninho, né? Pode se apresentar. Boa noite. Nessa noite aqui, quero agradecer aqui o pastor Perivaldo, né? Irmão Eric, que tivemos o prazer aí de congregar junto, né? Amém. Amém. E são bênçãos aqui na minha vida, né? O pastor Perivaldo, que tanto me ajudou, né? E também o irmão Eric aqui, que deu sua contribuição muito tempo quando eu tive à frente da mocidade, né? Sim. E hoje eu vejo o trabalho que ele vem fazendo aí. É uma bênção, hein? Um prazer estar aqui, né? Sendo entrevistado nessa noite por essas bênçãos aqui do Senhor. Amém. Amém. Para nós é uma honra ter você aqui com a gente. É o nosso segundo Podfé e temos o prazer e a honra de ter você com a gente. Eu quero que você fale para nós de qual igreja você é, o teu pastor, né? Para os irmãos que ouvirem saberem, né? Então, atualmente, né, estou na ADVEC, né? Estamos com o pastor Osiel no momento, né? Tenho um rodízio de pastores, né? Não tem um determinado tempo e no momento está o pastor Osiel Firmínio, né? Está à frente do trabalho lá e nós estamos lá. Eu estava à frente dos homens vencedores, né? Mas agora, devido ao trabalho, eu tive que sair, né? Mas estamos lá cooperando. Tá um pouco difícil de conciliar, né? Sim. O tempo, mas tá dando tudo certo aí. Tudo se ajeita. Tudo vai Se na encaminhando. fé. se Com encaminhando, certeza. né? Em nome de Jesus. Tivemos o prazer, né, de ter o Juninho junto com a Sim. gente, ele, a esposa, a família dele, no geral. E o intuito desse Podfé não é falar placa, não é falar de ministério, mas sim falar de Jesus, falar do reino, independente da qual congregação você esteja, né? Você vai ser Exatamente. convidado. Vamos ter vários pastores Sim, aqui ainda, né? Pastores, presbíteros, cooperadores, pessoas que vão testemunhar e vamos abordar assuntos atuais, assuntos polêmicos, Assuntos aonde polêmicos. tem muita contradição entre um e entre outro. E dentre os vários assuntos que a Bíblia nos fala, né? Eu já gostaria de citar alguns que já o nosso amado vai estar falando conosco, mas antes eu gostaria de pedir a você que vai nos ver através desse vídeo, que ainda não é inscrito, e se inscreve lá no canal Palavra Liberada, entra lá, se inscreve, deixa seu like, deixa seus comentários lá para nós saber como que está o canal. No nosso primeiro vídeo teve uma repercussão muito boa. Foi. Né? Vídeo mais assistido do canal. Um vídeo mais assistido do canal. Deus é tremendo, né? E eu tenho certeza que esse não será diferente, que os assuntos que vamos tratar são assuntos que têm muita controvérsia entre as pessoas. E o primeiro assunto que nós vamos tratar, presbítero Juninho, eu queria que você falasse para nós, para quem vai nos ver, o que a Bíblia nos fala sobre o dízimo, né? Uns concordam, outros não concordam, uns aceitam, outros não aceitam. Eu queria que você falasse pra gente aí o que a Bíblia que é o nos dízimo em diz si, e qual né? é a tua visão sobre o dízimo. Então, como, né, a gente sabe, temos o embasamento bíblico, né? E temos também a nossa opinião, né? Sim. A respeito do dízimo, né? E é muito polêmico mesmo, porque quando você toca, né, no assunto em dízimo, a primeira coisa que vem, né, já é o dinheiro, né? Então, como a gente tem visto por aí afora, no teu trabalho você deve ter visto isso, né, na escola, aonde você quer que você toque na palavra, não precisa nem ser dízimo, né? Igreja, pastor, né? Nossa. A primeira coisa que vem é o dízimo, né? Eu disse. É a primeira coisa que
que as pessoas vão dizer assim, ó, eu não vou em tal igreja porque lá cobra o dízimo, né? E o dízimo vai para o pastor, e o pastor vai encher o bolso, né? Mas as pessoas, quando não entendem, né? E quando elas ou entendem da maneira errada, né? Elas acabam levando para um outro lado, né? É por isso que, né, Jesus nos ensina a conhecer a verdade, né? Sim. E como ele mesmo falou, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Então o dízimo, né? É um reconhecimento para mim na minha visão, né? Vou começar com a minha visão. Sim. É um reconhecimento, né? Daquilo que Deus faz, daquilo que Deus nos dá, né? Sim. Porque se Deus nos abriu a porta para um trabalho, por exemplo, vamos começar por um trabalho, né? É Deus que permite, Sim. Sim. né? O que não acontece com a permissão de Deus, né? Acontece amando dele. Com certeza. Então, para mim, né? Começando com a minha opinião, é um reconhecimento daquilo que Deus faz na nossa vida, né? Então, por que não retribuir a Deus, né? Dessa forma, né? Dando a primeira parte para Ele, né? Então, nós temos 100% do nosso ganho. Por que não dar 10%, né? É retribuir, não é dar, não vamos dizer, é devolver aquilo que Deus nos deu, né? É uma devolução. Com né? certeza. Por quê? Porque o dízimo é uma semente, né? Se nós não semearmos, como que nós vamos colher? Né? A palavra mesmo diz que nós temos que, né, primeiro plantar para poder colher. Né? Com certeza. Se nós não tivermos uma semente, né, para plantar, como que a gente vai colher alguma coisa? Então, por exemplo, se todas as sementes de qualquer espécie, seja fruto, né, seja do cereal, não mais existir, como é que vai dar continuidade? Então é preciso ter um mantimento, né? É preciso semear. Então, como que nós fazemos isso? Através, né, do dízimo. O dízimo é uma semente que é plantada porque é um investimento que você faz na casa de Deus, né? Não é você dar de qualquer maneira também. Sim. Né? Dizer que é por obrigação. A palavra Não. diz que você não deve dar por obrigação, né? Nós não gostamos daquilo que é obrigado. Não, de Não. jeito nenhum. Se alguém faz, né, algo obrigado pra gente, né, você nota na cara, né? Nota na face da pessoa que, Sim. poxa, fiquei chateado porque, né? Você já pensou? Nós, como seres humanos, nós conseguimos ver quando alguém está fazendo por obrigação e nós já não sentimos aquela verdade. Exatamente. Você já Exatamente. pensou, Deus, que conhece tudo, saber que a pessoa está fazendo por obrigação, Deus não vai receber aquele dízimo. Porque o dízimo nada mais é do que um amor entregue no altar. Exatamente. Sim. É exatamente isso, é bem colocado, pastor. A gente sendo homem, né, a gente já fica, né, constrangido vendo que a pessoa, né, fez um favor, por exemplo, por obrigação, né, você fica chateado, Sim. não fez de bom coração, então, né, você fica constrangido. Então imagine Deus, como colocou o pastor Berivaldo, né, sabe de todas as coisas, já sabe que você já não fez de agrado, né. Sim. Então, o dízimo para mim, né, na minha opinião, é um reconhecimento, né. Então, a gente necessita dizimar. Por quê? Porque dentro da casa de Deus, né, tem pessoas aqui que necessitam também de uma ajuda. Sim. Né? Sim. A maioria das igrejas, principalmente da evangélica, né, necessitam pagar um aluguel, necessitam, né, trocar uma cadeira, a cadeira quebra. Né? Quebra. A luz precisa ser paga, né? A Limpeza. conta de água precisa, né? A limpeza. Então, da onde que vem? Através dos dízimos e das ofertas. Né? Então é preciso manter a casa de Deus. E não é nada por obrigação. É um investimento que você está fazendo. Com né? certeza. Uma semeadura, então, é uma semente lançada. Então, e tem que ser também o dízimo, ele tem que ser em primeiro, a primeira parte a ser Era isso que separada é a de Deus. Era Né? isso que eu ia até conversar com vocês e dizer, questão do dízimo, né? Tem pessoas que vai lá, paga luz, água, aluguel, isso, aquilo, e depois
ela diz, agora eu vou tirar o E dízimo. Não, se exatamente, sobrar, né? eu dou o dízimo. isso. O dízimo não é uma conta que você todo mês tem que pagar. Você tem que devolver o dízimo. Sim, e tem que ser a Exatamente. premissa A daquilo primeira que você coisa que você começou. tem que fazer. Quando... A palavra diz, né, que para Deus tem que ser as primícias, né? Sim. É como até eu acho que numa pregação que eu tive a oportunidade aqui, eu dei um exemplo, né? É a mesma coisa que, né, um exemplo só, né? A gente compara para que seja bem compreendido, né? É a mesma coisa com o aniversário, né? Aniversário você pega o bolo lá, né? E aí você vai dar a primeira fatia. Para quem que você vai dar a primeira fatia, né? Você vai dar a primeira fatia para a pessoa geralmente que você gosta, que você tem um carinho, né? Uma das que você mais ama, né? Exatamente, que você mais ama. Por exemplo, né? Você tá casado lá, você vai dar você não dá para tua esposa o primeiro pedaço, né? O que ela vai pensar, né? Poxa, deu para tal pessoa, deu para isso, deu para aquilo lá, né? E para mim não deu, né? Sim. Então ela começa a pensar, não gosta de mim, né? Vai deixar de lado. Então o que vai causar? Vai causar uma briga, vai causar o quê? Um pensamento de dizer, ele não gosta de mim, né? Gosta de tal pessoa, né? Vai ficar brabo, né? Uma pergunta que eu quero te fazer, nesse que você falou, se nesse aniversário tá tua esposa e teu pai, você vai dar o primeiro pedaço para quem? Pro pai. Então, O pai que gerou, né? O pai que então é e exatamente assim isso. é né? com o nosso pai do céu. O nosso pai, né? Tem que ser o primeiro, porque não pode deixar Jesus não pode estar em segundo plano na nossa vida, Não. né? Ele tem que ocupar. O pastor Osiel lá, ele sempre lugar. fala, né? E é uma colocação muito bem colocada que ele fala que, né? Jesus não pode estar em segundo lugar no pódio do nosso coração. Tem que estar em primeiro, né? Com certeza. Sim. Porque o segundo já não é o primeiro, então tem que ser Exatamente. o primeiro, tem que ser a primícia, né? Tem que separar primeiro aquilo que Deus, né, instituiu para nós. Ele falou, né, quero das primícias, né? Exatamente. Das primícias, porque a primícia, então, é o primeiro. Então, o que tem que ser feito? É como eu falei do bolo, né? O bolo, se der a segundo pedaço, né? Já não vai a pessoa que é a tradição ali, né? O primeiro pedaço tem que ser para aquele que você gosta, né? Com certeza. Um filho, uma esposa, né? A esposa não vai ficar brava se você der pro filho, né? Mas o pai que tá, né? Que te deu condição, que falou com você, né? Te instituiu tudo isso. Ele quer que você reconheça isso, né? Então, a primeira fatia do bolo tem que ser para Deus, né? Com certeza. Outra coisa que eu já fui muito questionado, e até quero contar um breve testemunho aqui, nós vamos muitos lugares e eu fui para o interior, e nesse interior tem um senhor que ele trabalha com plantação, ele plantava milho. Aí ele chegou, e ele é muito contra o dízimo. E ele chegou para mim e falou assim, não, eu não concordo com o dízimo, porque só falou no Novo Testamento, só falou no Velho Testamento, no Novo não falou, e não sei o quê, porque no Velho Testamento era as primícias das lavouras, das plantações, então tá errado pedir dinheiro. Daí eu olhei para ele e disse, não, se você não quer dar em dinheiro, você leve a 10ª parte de sacos de milho na tua igreja, que o teu pastor, com certeza, ele vai transformar esses sacos de milho em dinheiro. Entendeu? Porque eles ficam baseados naquilo, mas porque levava no templo as primícias da lavoura, as primícias da plantação. Mas hoje os tempos mudaram, né? Mudaram. Sim. Hoje é dinheiro, né? É dinheiro. Uhum. Que se paga as contas. Naquela época se pagava muitas coisas com sacos de trigo, milho, essas coisas, né? Lavoura. Exatamente. E também outra coisa que nós falamos, o dízimo ele é questão de amor, mas também de fé, né? De fé. Exatamente. Como eu falei ali do bolo, né? Então, Deus ele não vai se importar com o tamanho da fatia do bolo, né? Sim. Porque não adianta você, né, deixar Deus de lado, né? Em segundo plano, e se parar de dizer assim, eu guardei a maior fatia para você, guardei a metade do bolo para você, né? Ele não quer saber o tamanho da fatia que você guardou em segundo plano. Ele quer ser o primeiro, né? Sim. Então, pode ser uma fatia pequena do bolo, né? Então, o dízimo, ele é a 10ª parte, né? Mas a oferta também é importante. Quero frisar aqui um pouquinho da oferta também, né?
Porque você tem o dízimo, né, restituído, e tem a oferta também, né, que tem, Deus quer que você seja liberal. O que é o liberal? É você dar de coração, né, o que ele mesmo fala na palavra, que você tem que dar de coração e não por obrigação. Então, Deus quer a liberalidade. O que é você pegar e ofertar com alegria, né? Não importa o tamanho da tua oferta, né? Se seja R$1, exatamente. E a maneira que você está A entregando. maneira que está entregando, né? Como foi com a viúva ali. Sim. Né? Ele viu que todo mundo estava dando, mas estava dando da sobra, né? Sombra. E a viúva, o que ela fez? Ela fez daquilo que tudo que ela tinha na mão. Tinha apenas, né, umas moedinhas, mas foi o que ela quis contribuir e deu de coração. Agora, se você deixa de dar a tua sobra, né, como você falou, né, Eric, a pessoa às vezes confunde. Ela diz, não, vou pagar tudo as minhas contas, né? E se Deixa sobrar, né? Deus não quer resto, Deus não é um Deus de resto, né? Não. Tem que ser, como a gente frisou, tem que ser o primeiro, o dízimo, a primeira coisa. Eu faço assim particularmente, né? Eu falo de mim. Eu pego a primeira parte e já separo. Mesmo que eu não possa devolver na casa do Senhor, eu guardo, separo e falo com Deus. Essa é a primeira parte, esse aqui é seu, né? Muito obrigado, faço a minha oração e separo já, né, a parte que não é minha, a devolução para Deus. Hoje também com a tecnologia, muitos, né, transferem na conta, no Pix e né? tal, e entregam na casa do Senhor. E algo que você falou muito importante, né, que Deus, ele não quer o bolo inteiro. Ele deixa a maior parte do bolo para nós. Exatamente. Ele só quer o primeiro pedaço. Só o primeiro. Isso. É só o primeiro pedaço. De 10 pedaços do bolo, ele diz assim, me dá um. É só um. E Só um fica que eu com quero. 9. Mas há um bloqueio. Há um bloqueio porque, infelizmente, nos dias em que vivemos, muitos são apegados ao dinheiro. São materialistas. Exatamente. E aí o que acontece? Não entrega o que é do Senhor, mas daí o que acontece? Dá legalidade para que demônios comecem a atuar. Devorador, migrador, cortador e destruidor. Aí não entrega o que é do Senhor, mas gasta com medicamento, com doença, uma porta aberta que Tratamento. deixa, né, para o Exatamente. inimigo tocar nas finanças, né? Exatamente. Essa é a porta de entrada para o inimigo, né? Para o devorador, ele acabar com tudo mesmo. Né? Então, tem esse bloqueio mesmo, né? Quando se fala em dinheiro, né? Mexe não somente com o bolso, como psicológico. Né? Falou em dinheiro, né? O pessoal já Você perde o amigo. já com isso. perde o amigo, né? Porque assim, né? É o único que Deus compara, né? Um competidor. É o dinheiro, né? Sim. Por quê? Porque aquele que tem dinheiro, ele... Como aconteceu com aquele jovem, né? Sim. Jesus vai ali, ele vai testar o coração daquele jovem. Ele já sabia tudo, né? Sim. Mas ele sabia que ele estava pegando dinheiro, né? Chega aquele jovem rico e diz assim, né? Já fiz de tudo, já jejuo, né? Já contribuo, já dou o dízimo, né? Já faço tudo. O que eu faço para herdar o reino do céu, né? Jesus conhecia o coração dele, sabia que ele estava pegando dinheiro. O que ele disse, né? Não, distribua tudo, né? E você vê que Jesus não diz assim, dá tudo para mim. Não. Né? Me dê tudo que você tem. Não, Jesus diz assim, ó, distribua, né, aos pobres, doe, faça doação, né, faça uma boa ação e me siga. Você não precisa. E ele, ficou entristecido, né? Por quê? Porque o dinheiro tinha tomado conta do coração dele. Então ele não queria, ele estava pegado ainda. Então Jesus, conhecendo o coração dele, sabia que ele estava pegado ao dinheiro, né? Que ele não ia abandonar. Então a única comparação que Jesus faz, né, que se fosse um Deus, o Deus dinheiro, né? O Deus mamon, né? É o dinheiro, porque quando se toca, pode ver, né? Quando você toca no assunto dinheiro, a pessoa já, né, se é para uma oferta, quando fala na hora da oferta, deixa eu ver a nota menor que eu tenho aqui, que não vai fazer falta. Né? Não que você tenha que escolher a nota, como a gente acabou de falar, né? Mas do coração, né? Sim. Ó, eu tenho esses 2 aqui, né? R$2, um exemplo, né? Eu tenho umas moedinhas, né? Mas é de coração, né? Ou você não olha, não vai me fazer falta, né? Vou contribuir, vou dar o que eu quero, que vai preencher meu coração, devolver ao Senhor, né? O dízimo. Sim. É um prazer devolver um dízimo, Mas né? quem entende a lei da semeadura no reino,
ele já olha na carteira, não sei vocês, mas se eu posso, eu dou o melhor pro Senhor. Sim. Entendeu? Porque eu entendo que eu estou plantando, né? Eu amo ajudar na obra do Senhor e eu quero que ela permaneça aberta. Então, o amor e a fé são fundamentais, entendeu? Exatamente. Para nós dizimar, entendeu? Porque quem tem amor e quem tem fé não tem dúvida no coração. Exatamente. Entendeu? Quem dizima e tem amor e tem fé não fica. Mas para onde vai? O que vai ser feito? Não, eu entreguei. O que vai ser feito aí já não é mais comigo, mas a minha parte Eu já com fiz. o Senhor, né? Exatamente. A gente frisou muito bem, pastor. É o que eu sempre falei para minha esposa, né? Desde quando a gente começou, né? Às vezes você é novo convertido, você não entende mesmo, né? Mas você vai aprendendo, né? Com o tempo você vai Você aprendendo, aprende. né? E eu sempre falei para ela, vou fazer a minha parte. O que você primeiramente escuta é isso aí, vai dar dinheiro para pastor, né? O pastor está trocando de carro, você está andando a pé, né? Claro que existem pessoas no nosso meio dessa maneira. Só que você está fazendo a tua parte, né? Você está devolvendo, você está dando, né, de coração. Então, o que Deus nos ordena? Você está cumprindo, você está fazendo a tua parte. Quem vai pagar depois é aqueles que, né, estão fazendo mau uso do dinheiro, aqueles que estão pegando para si, esses vão ter que dar conta. Então, você vai ficar com a consciência limpa. Mas né? o grande mal da nossa geração, eu falo, é por causa do erro de eles generalizam Generaliza. e Como acham se que todos fossem iguais. todo pastor é ladrão, Exatamente. Sim. que todo pastor rouba. E quando eu falo de pastor, não estou falando só dos evangélicos, vamos falar dos católicos Sim, também, sim. né? Entendeu? Criticam padre, criticam pastor. Tem padres ruins? Tem. Tem pastores ruins? Tem também. Tem. Mas tem muita gente séria, tem muita gente boa, tem muita gente que se dedica para o reino e às vezes por causa do erro de o povo fecha a mão. Exatamente. E as igrejas estão perecendo. As igrejas estão abaixando as portas porque não tem condição de pagar o seu aluguel, pagar a sua luz, pagar a sua água. Então, quero deixar uma dica para você que não é dizimista, né? Passe a ser um dizimista. Invista no reino com fé. Invista no reino com amor e não por obrigação. E tão certo como vive o Senhor. Você vai ver o que Deus é capaz de fazer na tua vida. Porque se nós fosse falar todos os testemunhos aqui, que nós já vivimos através de ser dizimista e ser ofertante, nós ficaríamos até amanhã aqui falando, né? Exatamente. Né? Mas então fica uma dica, né? Passe a ser um dizimista, invista no reino e o dono do reino cuida de você. Amém. É a semeadura, né, como a gente falou. E o grande mal, né, do povo em geral, não só, né, nossos irmãos na fé aqui, mas em geral, né? O grande mal é a falta do conhecimento, falta de conhecer as coisas e já julgar, né? A pessoa nem conhece as coisas, eles já julgam, né? Eu costumo dizer sempre para minha esposa, né? Ela vai falar alguma coisa e digo, pera aí, não julgue ainda, veja o que aconteceu, como Analise. que é, como funciona, analise, depois você vai falar, depois vai tirar a tua conclusão, né? As pessoas são assim, elas julgam, né, sem saber as coisas, é a falta do conhecimento, né? Por quê? Porque a semeadura, muitas vezes, o que a gente quer fazer? No dízimo, né? A gente quer semear uma semente mirradinha ali, mas a gente quer colher, Quer colher né, algo grande. um caminhão, né? Com certeza. Então é isso. O mal das pessoas é isso aí. Eu, né, não preciso dar o 10%. Por que dar 10% pro pastor, né? Esse que é a grande polêmica de todo mundo, né? Então o que acontece? Muitas vezes querem... Não, eu não vou dar 10%, né? Eu vou dar um pouquinho só. Vou dar uma contribuiçãozinha lá, né? Mas Pode o dizer quê? que não contribui. É só para não dizer, exatamente. Mas depois quer colher, né? Quer colher o caminhão, né? Caminhão cheio. Algo grande. E é isso aí. Mas é uma lei, né? O que é a lei? A lei da semeadura é isso. O que você plantou, você vai colher, né? E dízimo nada mais é do que décima. Décima parte, né? E é uma das únicas partes na Bíblia que Deus nos instrui, nos ensina a dizimar em Malaquias e que Deus manda nós fazer prova dele. Né? Fazer prova, exatamente, né? Trazei todos os dízimos da casa do tesouro, né?
que haja mantimento. Então é preciso mantimento, né? Sim. É preciso ser empregado. Quanta obra social a igreja faz, né? Quanta ajuda, né? Não precisa estar divulgando, né? Porque a própria palavra diz que não precisa a gente tocar trombeta quando ajuda, mas o que muitas igrejas têm ajudado, né? O que muitos líderes têm, né, levantado aí para ajudar o povo em geral, não independente de religião, né? A ajuda vem pro próximo. Com né? certeza. Mas a gente não toca trombeta, mas o povo é isso, né? Eles gostam né, de falar, de criticar, mas não procuram saber o que realmente está. Né? Esse é um grande mal que precisava ser cortado, né? A informação, né? A gente não toca aí trombeta para avisar o que está fazendo, mas aquele que está lá fora criticando deveria ver, né? Sim. Vir e ver o que está sendo feito, né? Quanta obra social, quanta ajuda, né? E tudo, né? Vamos dizer, por trás dos bastidores, né? Porque não precisa mesmo tocar trombeta, anunciar, colocar na Outdoor. rádio, colocar agora nas redes sociais, e que está fazendo, estou fazendo, né? Então, quanta ajuda, mas o pessoal, o povo, né, que não conhece, eu convido aqueles que não conhecem, venha conhecer como é que funciona, né? Para onde vai ter o dízimo, né? Aqui estamos com o pastor Perivaldo, é um grande amigo aqui, um homem de Deus, né, que eu posso dizer para você que acompanhei ele durante tanto tempo, agora acompanho, né, mais de longe, mas mesmo assim a gente, né, procura saber o que está sendo feito. Então está sendo muito bem empregado o dízimo, né, que é devolvido, né, e a oferta também é investimento para quê? Porque pessoas estão sendo alcançadas. Nesse momento, né, o que nós estamos fazendo aqui, a conta tem que ser paga, né, da luz, né? A internet tem que ser paga, né? Quantas pessoas estão sendo alcançadas através do teu dízimo, através da tua oferta? Por isso, né, você também, a partir do momento que você dizima, que você contribui, né, você está pregando a palavra, você está levando o evangelho para muitas pessoas que não conhecem. E quantas pessoas, a maior ajuda, eu acredito, né, até nós ir para o próximo assunto, a maior ajuda para mim, através do dízimo, é a ajuda espiritual. Por quê, pastor? Através do teu dízimo, da tua oferta, essa igreja está de portas abertas. Sim. A ADVEC está de portas abertas, a Batista está de portas abertas, a Assembleia está de portas abertas, a Quadrangular está de portas abertas. Exatamente. Quantos alcoólatras como eu, drogados como eu, um dia pisaram dentro de uma igreja que você, com a tua oferta, com o teu dízimo, tem ajudado a pagar as contas e ela está de portas abertas e não foram libertos através da palavra. Então, seja um semeador, ajude na obra, porque através de manter essas portas abertas, vidas são libertas em nome de Jesus. Agora nós vamos para o próximo assunto. Se nós deixar, nós vamos longe sobre o dízimo, né? O segundo assunto que nós vamos falar, né, Eric? Eu até queria o segundo assunto, né, no caso, seria sobre o jejum e a oração, né? O que a Bíblia diz sobre isso aí e o que é o jejum e a oração, né? Então, o jejum, né, também, como eu falei, tem muitas interpretações erradas, né? Muita gente, eu vi umas pessoas falarem quando né, eu era novo convertido, até um certo tempo, né, às vezes a gente costuma, né, como eu falei, eu acabei de falar, às vezes por falta de uma informação, por falta de, né, você acaba pegando um ritmo e você indo naquilo que, né, é ensinado. E o que é o jejum, né? O jejum, muita gente, eu já vi pessoas fazer jejum porque querem adquirir algo, né? Isso que eu aprendi quando né, era novo convertido. Mas se eu quero um carro novo, né? Tem que jejuar. Vou jejuar para abrir o carro. Né? Quero uma casa nova, vou jejuar para casa nova. Quero uma namorada, quero jejuar, né? Para namorada. O jejum é uma consagração, né? Sim. O jejum que nós estamos falando já hoje sobre o dízimo, sobre o dinheiro, né? Nós temos que jejuar para nós desgrudarmos da carne. O que é? Através uma separação, né? Por quê? Porque o nosso corpo ele necessita do alimento, né? Exatamente. Assim como o espírito necessita, né? Da oração, né? Então, o jejum, você faz um jejum
para você, né, desgrudar da carne, né? Para você provar para tua carne que você não é dependente, né, Não. do alimento, né? Então, por exemplo, quando você vai se consagrar, você tem que ser por completo na carne, né, e no espírito, No espírito. né? Então, o que é? Através do jejum e da oração, que eles estão, né, aliados os dois. Jejum e oração ali, é como Jesus chegou e falou, né, para os discípulos, né, que aquela casta de demônios só saía através de jejum E e oração. oração, né? Eu poderia dizer, ó, pode orar aí, né, e sai. Mas não. Mas a carne precisa ser purificada, né? Precisa você, por quê? Porque tem muito alimento que você... Tem gente que não consegue ficar um minuto sem comer, né? Sim. Então, você precisa ordenar o teu corpo, dizer assim, ó, você não manda de mim. Eu não sou teu escravo, assim como o dinheiro, né? Eu não sou escravo do dinheiro. Então, tá aqui minha liberalidade, tá aqui minha contribuição, tá aqui meu dízimo, né? É do Senhor, né? A mesma coisa é o jejum. Você precisa, né, se desgrudar daquilo que você necessita se alimentar, né? Sim. Nós necessitamos, se nós não Sim. se alimentar, né? Nossa carne se alimenta, né, do alimento, da água e da comida. Mas você precisa provar para a tua carne, né, que você não é escravo, que você tem um autodomínio. E a partir do momento que você faz um jejum também, a tua mente também Sim. precisa ser esvaziada, né? Porque a mente está, né, aliada com o nosso corpo inteiro, né? É o comando. Então ela precisa ser também purificada. Então o jejum é uma purificação, né? Você tem que estar purificado por completo. E jejum e oração, então, são aliados, né? Você precisa, então, do jejum para a tua carne estar purificada e precisa da oração, né, para o teu espírito estar purificado também. E jejuando e orando, você vai estar mais perto de Deus. Mais perto. E mais Sim. perto de Deus, a tendência de você errar é muito menor. menor. Exatamente. Eu queria te fazer uma pergunta sobre o jejum. Tem pessoas que falam sobre o jejum parcial, o jejum integral, o jejum total. Eu queria que você falasse sobre isso, né? Pessoas que, Boa pergunta. eu estou jejuando, o meu jejum é não comer maçã, ou não tomar café, ou não, aí outros não, eu estou jejuando tanto tempo sem água, sem nada. Então eu queria que você falasse sobre isso. Olha, essa é a minha opinião, né? A minha opinião é que todo jejum é válido, né? Toda forma de sacrifício. Exatamente, toda forma de sacrifício, porque às vezes você gosta de certo alimento, né? E você fala, eu vou, né, me abster de tal coisa por um tempo, né? Para mim, na minha visão, no meu entendimento, é válido, né? Porque você está deixando daquilo que você mais gosta, Sim. né? Tem o jejum parcial também, né? Tem, às vezes há muito polêmica, justamente por isso. Poxa, fez um jejum de 1 hora, fez um jejum de 2 horas, né? Fez um jejum... Eu até um certo tempo atrás, eu também pensava assim, poxa, mas você fazer um jejum, por exemplo, das 11 às 7 da manhã, não tem validade nenhuma. Eu pensava particularmente. Sim. Mas, como eu falei, a gente vai aprendendo, né? E Deus vai falando com a gente. Aí, um certo dia, o pastor Silas falou, claro que é válido, né? Claro que é válido. Por quê? Porque durante esse processo da madrugada, o teu corpo, né, ele vai absorver todo aquele alimento que você ingeriu antes, né? Sim. Então, ele vai necessitar também de alimento, né? Então, claro que é válido. Você, né, poderia levantar na madrugada e comer algo lá, né? Sim. E você está se abstendo. Então, clareou um pouco a minha mente. Falei, sabe que é certo mesmo, né? Às vezes a gente pensa, mas eu tô dormindo durante esse tempo, então não é válido, né? Não vai anular. Sinto fome quando eu tô dormindo. Exatamente. Geralmente, né? É difícil alguém que vai levantar na madrugada vai comer também, né? Tem gente que levanta, né? Mas eu, particularmente, às vezes eu vou lá e tomo um copo d'água, né? Mas é aquilo que eu falei há um pouquinho atrás. Jejum e oração nos aproxima de Deus. E quando nós estamos distante de Deus, que está predominando essa carne, mesmo dormindo, os nossos pensamentos são pensamentos ruins. Exatamente. Nós sonhamos com coisas erradas. Com coisas erradas. Nós sonhamos com coisas que não agradam a Deus. Exatamente. E jejuando, provavelmente os nossos sonhos
né, serão diferentes, serão algo mais espiritual, né? Exatamente. Então tem esse período da noite, né, que há batalha espiritual ali, né? Guerra espiritual, então você tem que estar preparado. Então, para mim, clareou minha mente. Eu falei, a gente vai aprendendo, né? Ninguém sabe tudo e, né? E cada vez você vai aprendendo mais, né? E principalmente quando você tem um embasamento bíblico, porque o que é de opinião, né, minha, você pode discordar. O que é a tua opinião, né? O que é a tua opinião, eu posso discordar, né? O que é a minha opinião, você discorda, né? Mas o que está, né, é com embasamento bíblico, isso é incontestável, né? Quando me perguntam, pastor, é válido o jejum de 1 hora, jejum de 2 horas? A coisa que eu mais respondo é: aonde está o teu coração? E esse jejum seu é barganha? Eu vou fazer para Deus me dar? Poder receber. Ou é para se fortalecer, para estar mais perto do altar? Exatamente. Entendeu? Porque o carro, a casa, Deus, ele nos dá saúde, ele nos dá fôlego e ele nos dá condições de correr atrás. Exatamente. Entendeu? O jejum, para mim, jejum e a oração é para que eu esteja mais perto de Deus. Mais perto. E a Bíblia diz: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Outra polêmica. Onde está o teu coração? Algumas pessoas, e você sabe, nós já viemos de uma época, graças a Deus, Deus abriu nossa mente, que não podia usar calça de moletom, que era pecado, não podia usar camiseta de manga curta, que tinha que ser manga longa, que era pecado. Deus o livre se tivesse sem a gravata, né? Entendeu? E barba, inclusive, né? Então, naquela época, nossa, eu via pessoas assim, eu acho lindo isso, mas pessoas que jejuavam, eu vou fazer o jejum de 21 dias, jejum integral. Eu vou fazer 21 dias de oração no monte. Lindo isso, é lindo. Bonito, lindo. Mas o jejum, ele é para queimar a carne, não é? Se você está jejuando, total, você acha correto você ter relação com sua esposa? Não. Porque, né, a relação, ela é a vontade da carne, né? Sim. Aí você está fazendo a vontade da carne, né? Então, para mim, quando você está num período de jejum total, né? Você tem que ser abster dessas coisas, né? Vamos para a polêmica? Vamos. 21 dias no monte de jejum e oração. Obreiro que me escuta, pastor que me escuta, tem que ter um equilíbrio. Emocional. Nem sempre a nossa companheira ou mulher que vai ouvir o companheiro está no mesmo foco, no mesmo propósito. 21 dias no monte, 21 dias sem ter relação com a tua esposa. 21 dias subindo no monte, todos os dias chegando de madrugada, só vê a esposa dormindo. Será que Deus se agrada disso? Olha, tá aí uma polêmica, né? Olha, eu, na minha opinião, né, se você vai fazer um jejum, você tem que, né, é como nós estamos falando, se você aguenta um jejum de um dia, amém. Se você aguenta um jejum de 2 horas, amém. Tem muita gente que tem problema de saúde, Sim. né? E ela quer fazer um jejum, mas ela só pode fazer um jejum de 2 horas, né? Sim. Deus vai aceitar, porque ela está vendo o coração dela, né? Agora, eu acho que se você vai fazer um jejum, primeiro você tem que ver se você vai aguentar. Sim. Sim. Por exemplo, um jejum, né, de 21 dias, como você falou, né, parcial. Integral. Por exemplo, né, tem jejum que eu já ouvi de tudo um pouco, né? Mas, principalmente, eu já vi bastante jejum, né, daqueles que dizem que aguentam, de só tomar água, né? Então, eu acho que se vai fazer um jejum, por exemplo, de 21 dias, você tem que estar preparado para, né, pro ataque do inimigo, né? Então, para a tentação da carne. Por exemplo, a esposa tá, né, estamos falando aqui abertamente, né? A esposa tá não tá no propósito, você tá no propósito, né? Mas então você tem que aguentar, você tem que resistir, né?
Então, é como eu falei, você tem que fazer aquele jejum que você sabe que você vai aguentar, né? Se você vai aguentar 21 dias, né? Você tá fugindo, espera aí. De castigo. Deixa eu chegar lá. Castigo. Deixa eu chegar lá. 21 dias de jejum. E eu vou falar algo que eu ouvi de pastores. Ele chegou para mim e disse: pastor, o meu casamento acabou. E eu olhei para ele: pastor, mas vocês viviam tão bem. Ele: pois é. Eu falei: mas por que acabou? Porque a minha esposa, uma serva de Deus, uma mulher muito usada, ela disse que não aguentava mais aquela vida. Porque eu troquei ela pelo jejum, pela oração, e não procurava mais a minha esposa. E ela, como mulher, tinha seus desejos e suas vontades. E o marido decidiu só jejuar e orar e abandonou a família de lado. A pergunta que eu te faço é: Deus se agrada com isso? Olha, é como eu falei, funciona da seguinte maneira. O que acontece, né? Você tem que saber conciliar as coisas. Tem muita gente que vive na igreja, né? Vive segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, né? 7 dias, né? Mas a casa dele está destruída. Sim. Por quê? Porque ele acha que ele está agradando a Deus fazendo aquilo ali, mas ele não tá cuidando primeiramente da família dele, da casa dele. Sim. Então, o que acontece na maioria desses casos, pastor, é que falta de conciliar as coisas, né? Deus não quer que você esteja 7 dias na casa dele, fazendo, louvando, cantando, pregando, jejuando, sendo que você não está cuidando da tua casa. Sim. Primeiro conserta o teu altar, né? É isso que eu sempre falo. A gente, né, quando é novo convertido, você quer participar até Ganhar culto um de evento ali, né? quer fazer as coisas. Exatamente, você E... está na pilha ali, né? Opa, vou fazer aqui, né? Varre o chão ali, vem até em culto de bebê, né? Sim. Culto do bebê, hoje você tá lá, né? Não sai 24 horas, é monte. Amém? É bom, mas Deus não se agrada disso, sabe por quê? Porque você tem que conciliar a tua família, o teu trabalho, porque, né? Você tem que trabalhar, pegar o teu sustento. Então, é falta de saber conciliar. A pessoa às vezes faz 21 dias, né? 21 dias? Aguenta, né? Sim. Aguenta sem ter uma relação sexual, né? Agora, se o cara de 21, opa, folguei, Começa outra. folguei um dia, já vou pegar mais 21, né? Aí terminou 21, folguei mais um, vou pegar mais 21. É claro que a esposa vai se separar. Deus vai se agradar? Não vai, né? Então, você tem que saber conciliar. A partir do momento que você conciliar, né? Eu não sei essa pessoa, não estou julgando, mas posso dizer, talvez faltou aí, né? Falta de conciliar. De saber interpretar, né, entre a casa dele, um jejum, né, e a intimidade com Deus. Mas o problema é que muitas pessoas, eles se tornam religiosos. Exatamente. E os religiosos são pessoas difíceis e complicadas de lidar. E aí, tipo, ele se tornou um religioso, onde ele achou que se ele não fosse no monte, Deus não ia responder ele. Se ele não jejuasse, Deus não ia responder. E aí a casa dele desmoronando, a família dele desmoronando. Então, fica um alerta, né? Para você que vai nos ver, entendeu? Deus, ele ama que você ore, que você jejue, que você esteja perto dele, mas uma das instituições que Deus é pela família. Exatamente. É pela família. A família é uma das instituições que Deus mais ela. Então, cuida da tua casa, cuida da tua esposa, cuida do teu esposo, cuida dos teus filhos, porque fazendo isso, você também vai estar adorando a Deus. Exatamente. Porque a igreja começa na nossa casa. Começa na nossa casa, né? Nós temos que ensinar nossos filhos, né? Ser um exemplo em casa. Não adianta. Conheço muita gente que é um sucesso na igreja, vamos dizer assim, e é um fracasso em casa. Então é isso, né? Saber conciliar, saber que você tem o teu trabalho, que você tem a tua família, zelar, né? E você tem que saber conciliar tudo isso. A partir do momento que você ou trabalha demais, né, ou fica em casa demais, tudo isso vai fazer mal, né? Tudo isso vai ter uma consequência. Né? Tudo em excesso, exatamente. Tem gente que, né, trabalha que nem um condenado, né? E não liga, deixa a família de lado, acaba com a família, né?
Tem gente que só fica em casa, não vem para a casa de Deus e quer o de Deus, né? E tem os religiosos, como o pastor falou. Tem aqueles que querem, né, tá aqui 24 horas, né, mas não vê que em casa às vezes um filho doente, um filho precisa. Então saber conciliar, o pastor vai entender, né, o dia que você chegar e dizer assim, ó, pastor, preciso ficar em casa, né? Com Porque certeza. lá eu sou o provedor da minha casa, preciso dar uma assistência, né? Não Preciso vou ver o que tá poder vir na acontecendo. casa de Deus. Primeiramente, Deus vai entender. E o pastor vai saber. Esse sabe conciliar, né? Esse sabe, tem a obrigação dele, não tem problema, pode deixar com a gente aqui, né? Vamos dar um jeito aqui, Com né? certeza. Então, o problema, pastor, é isso aí. É não saber conciliar. Porque se você faz um jejum desse e vai emendando, você vai virando um religioso, né? Agora, você saber fazer um jejum, né? Por exemplo, como eu falei. Por que eu falei que o jejum, qualquer tipo de jejum é válido, né? Quase todos, não todos, né? Sim. Tem uns que, como o pastor frisou aqui, querem fazer barganha. É a mesma coisa que o dízimo. Eu vou dar meu dízimo, vou dar minha contribuição, vou dar R$10 aqui, porque daqui a pouco Deus vai me dar 20, né? Vou dar 50 porque ele vai me dar 100. Então você já está esperando o retorno ali. É uma Você barganha, isso aí é já barganha, vai né? dizimando, esperando uma troca, né? Exatamente, é uma troca, uma moeda de troca, né? E não é isso aí, né? É como a gente frisou aqui bem, é você dar de coração, você dar com amor, com fé, né? Sim. Se não acontece amanhã, porque as pessoas já contribuem, já, né, dizimam, esperando alguma coisa, esperando para amanhã, né? A semente, né? Você jogou a semente, né? Como a palavra diz que, né, a semente lançada, ela não vai voltar vazia, né? A palavra lançada, a semente lançada, ela não volta vazia, porque Deus, né, é como a chuva, né? A chuva vem, rega a terra, né, e volta, né? Então ela tem o seu sistema. Então a mesma coisa a semeadura, né? Voltando um pouquinho, tudo está conciliado. Está englobado aqui, né? É o que acontece, né? Então a semente ela tem o processo dela, né? Ela tem o tempo dela de ser plantada, tem o tempo de regar, né? Tem o tempo dela nascer, dela crescer e frutificar, né? Então é tudo tempo, mas o que as pessoas geralmente elas esperam? Amanhã já quero amanhã, né? E é isso aí, é a barganha, é de você contribuir e já querer receber. que amanhã e já Deus devolver em dobro aquilo que você deu. No né? caso, você tem que plantar, esperar ela crescer, Exatamente. criar raiz, nascer, aí ela começar a gerar fruto, para aí sim você poder colher. Exatamente, é um Então processo, tem né? um processo muito longo. Um processo longo. E as pessoas muitas vezes querem pular o processo, né? Sim. Querem pular o processo Já ali pro final, já para poder colher o de fruto. plantar e já colher já o fruto, né? Falando sobre o jejum e a oração, né? Quero que quem está nos vendo aqui que entenda que nós não estamos incentivando ninguém a não orar, ninguém a não jejuar, né? Sim. Nós queremos que o povo jejue, que o povo ore, porque jejum e oração nada mais é do que um quebrantamento de Deus, né? Sim. Então nós queremos que você jejue, queremos que você ore, mas queremos que você concilie as coisas. Não deixe tua esposa de lado, teus filhos de lado, tua família de lado, entendeu? Para viver uma religiosidade, Sim. entendeu? Não, viva o evangelho. E Viva a palavra. sem contar, professor, que nem falando aqui sobre jejuar, né? Você tem que estar preparado para aquilo. Você tem que ver se você vai aguentar. Sim. Porque não adianta muito você querer jejuar, fazer um jejum de Daniel 21 dias, mas você acabar perecendo no meio do processo. Com certeza. Você acabar, por exemplo, vou fazer 21 dias sem comer chocolate. Fico 21 dias firme, no 10º dia acabo enfraquecendo. Acabo comendo, acabo esquecendo que eu estou num jejum. Você acaba enfraquecendo. Então isso significa que é um sacrifício de tolo. Sim. Se você vê que você não vai aguentar, então você vai lá e entrega o teu jejum. Você explica para Deus, porque Deus vai entender. Né? Não é uma coisa que você não quer fazer, é uma coisa que o teu corpo não está aguentando. Você tem que estar preparado para aquilo. Né? Que nem o Juninho falou. Uma guerra. É uma guerra, né? Algo que você tem que se preparar. O jejum e a oração é você se revestir da armadura. É você estar preparado para poder pelejar, para poder guerrear. Né? Então, você tem que saber equilibrar as coisas. Não tanto quanto deixando a sua esposa de lado em questão de relação sexual. Em questão de deixar
Não só a relação sexual. Sim, que nem seus né, filhos, deixar... A convivência, o diálogo. Perguntar como é que foi o dia, conversa. o diálogo, né? Que nem, por exemplo, deixar tua filha, teu filho de lado pra estar aqui na igreja. Todo santo dia você tá aqui. Que nem eu já cheguei nesse ponto, que nem até esse tempo atrás, eu chegava do meu serviço e vinha aqui pra igreja pra poder fazer as coisas que tinha que fazer. Minha esposa comentou comigo, falou, ó, viu, amor, você acha que não tá exagerando demais? Você chega do serviço, nem banho você toma, nem comer você come, você já vai direto pra igreja terminar. Eu digo, não, amor, pensando por esse lado, você tá certo. Então foi aí que eu dei uma maneirada, porque a igreja tem vários membros. Não é só você ali. Sim. Então, muitos podem revezar. Não é à toa, né? O pastor aqui, ele é um pastor. O que é a função do pastor? Pastorear as ovelhas. E as ovelhas têm que ajudar o pastor também. Então, se eu não posso naquele momento, com certeza outra pessoa pode. Se eu não posso, o Juninho pode estar ali no meu lugar, porque eu vou dar um pouco de atenção para minha esposa, atenção para minha família, para os meus filhos, né? Que nem você aí, né? Que nem jovem, tudo. Mora com a mãe, com o pai, você tem que dar uma atenção para eles também. Não é só a esposa, né? Que nem o Juninho disse aqui sobre o dízimo, voltando um pouquinho. Se você não trabalha, você não tem, digamos assim, uma renda fixa, mas você pode contribuir com 1 quilo de alimento, você pode contribuir conforme o seu coração mandar. Você dobra o teu joelho, conversa com Deus, ó Deus, eu não tenho uma renda fixa, eu não tenho dinheiro para poder contribuir, mas eu quero contribuir com 1 quilo de alimento, porque através de 1 quilo de alimento você pode estar alimentando outra família lá. Né? Que nem aqui na nossa igreja tem um projeto chamado Carrinho do Bem, por exemplo. Todo mês a gente traz 1 quilo de alimento para que possamos montar uma cesta básica para poder ajudar o próximo, né? Então, para você poder fazer o jejum, você tem que estar preparado, porque não vai ser fácil. Qualquer brecha que você der, o inimigo vai entrar para poder fazer de tudo para você poder quebrar aquele jejum. Entende? Se você vê que não vai aguentar, você diz, ó, Deus, eu dobro meu joelho, entrego, não consegui cumprir conforme eu queria, mas é melhor eu entregar agora do que eu fazer o sacrifício de tolo mais pra frente. Exatamente. Tem muita gente que, né, ele jejua, né, e já pensando no dia que vai acabar, né? Sim, Pensando então, no pra dia poder que vai comer. comer bastante. O dia que daí eu penso... Peca na gula. Peca na gula, porque você é a mesma questão que a gente já falou ali da barganha, né? Você já tá jejuando, mas você já tá pensando no dia que você vai comer. Aí Deus não vai se agradar disso. Que nem você, né? Você não peca cometendo pecado, às vezes você pode pecar pensando. Exatamente, pensando, né? Você tá pensando, daqui 3 dias, vamos supor, né? Daqui 3 dias eu vou fazer um churrasco. Ou Pra poder fazer um banquete. Né? Verdade. Daí vai o banquete, meu Deus, passe rápido. Então, Deus não vai se agradar, porque você está fazendo ali, né? É obrigação, né? Você já quer passar rápido. Eu conheço um irmão, e ele falou pra mim assim, pastor, eu tava jejuando há muito tempo, pastor. E aí, pastor, eu tava contando as horas e os minutos para que acabasse o jejum. Cheguei em casa, a minha esposa já estava terminando a janta, eu comi o macarrão na panela, de tanta vontade que eu tava de comer o macarrão. Comi a panela inteira, pastor. E sem contar que... Pecou no excesso. Sim, que nem, por exemplo, você não tá jejuando nada. Você chega do trabalho, chega em casa, tua esposa faz a janta, você come. Mas quando você tá no jejum, você começa a alucinar, você começa a sentir o cheiro de longe. Tudo que você gosta parece que te oferecem, né? Te oferece. Sim, a fome, parece que ela dobra, ela multiplica, né? Acontecia bastante comigo isso. Eu trabalhava ainda na loja ali, né? E ninguém me oferecia nada. Mas o dia que eu tava de jejum, aí, sabe, chovia, gente. Quer isso? Quer aquilo? Quer isso? Ó, comprei pra você esse aqui. Experimenta Nunca um pedacinho. comprou nada, né? Então é uma luta, uma guerra, né? Porque o diabo sabe que você tá se preparando. Então ele vai usar, né? Vai chegar ali com o que você gosta. E a mesma coisa que você falou sobre o dízimo, sobre ajudar o próximo, da mesma forma o jejum. Nós não temos que tocar a trombeta falando que nós estamos jejuando. Exatamente. A Bíblia fala sobre Bíblia isso. Fala. Né? Que nós temos que estar bem, com semblante bem, entendeu? E não trocar a trombeta avisando que nós estamos jejuando. Né? Para finalizar sobre jejum e oração, só queria deixar um recado aqui. Deus acima de tudo, família, trabalho e igreja. Tá? Esses são os princípios. Deus, família, trabalho e igreja. Sim. Deus acima de tudo,
a tua família, né, tem que ser a base do teu ministério em nome de Jesus. Amém. Ore, jejue, mas não se torne um religioso. Exatamente. Agora nós vamos tratar um assunto muito Muito polêmico. né? Nós, Algo- Amanhã nós vamos decidir o destino do nosso Brasil, Brasil. e nós vemos, né, dois partidos totalmente diferentes. Diferente. Né? Não estamos falando de política, Não. Não. né? Mas estamos falando Algo que- sobre evangelho. Sim. Né? Nós vemos dois partidos totalmente diferentes, Lula e Bolsonaro. Um defende o aborto e o outro é contra. o aborto, né? Exatamente. E eu queria, né, à base da palavra, perguntar para você, o que você tem a dizer sobre o aborto, o que a Bíblia nos fala também sobre o aborto? Então, essa é a grande polêmica, né? Tem tomado conta aí. E antes de começar aqui, eu quero frisar aqui que tem muita gente que né, fala assim, por que a igreja está se envolvendo em política? Lugar de igreja não é com política. Gente, nós temos que ter uma mente aberta, né? Talvez lá atrás, como o pastor Perivaldo falou, a questão, né, até de vestimenta, como era antigamente, né, que o povo é complicado, né? E depois a gente vai vendo a realidade, né? Vai aprendendo também, como se diz. É a mesma coisa que a política, né? A gente aprende o quê? Né? Aprendia lá atrás, né? Dizendo assim, não se meta com Crente política. e política, Crente e se política, for pra Deus política, vai pro inferno. vai pro inferno. Se candidatar Crente por e quê? político não combina. Se candidatar por quê lá? Teu lugar é aqui, pregando o evangelho. Amém? Amém? Temos que pregar o evangelho. Sim. Mas aonde você for, você é usado. Com né? certeza. Principalmente na política. Vamos ver o quê? José era o quê? Governador. Governador, gente. Governador. Né? O que é o governador? Não é a mesma coisa que era lá no passado? É agora. O governador governa, é política. Né? Então, mesmo dizer que crente não pode se envolver com política, tem que se envolver sim. Porque nós estamos vendo agora a realidade. Né? Amanhã nós vamos decidir. Né? Então está na nossa mão. E eu não posso acreditar, pastor. Não posso até agora não discutir, mas eu coloco minha opinião na rede social. Sim. Coloco sim, porque muitas pessoas que não conhecem ainda têm que conhecer, né? Coloco lá minha opinião. E eu acabei de falar agora à tarde ali com uma pessoa que se diz cristão e está num partido contrário, está a favor do aborto. Gente, pelo amor de Deus, eu não posso entender um cristão que a palavra diz que nós temos que ser, né? Somos a imagem e semelhança de Cristo, né? Que nós temos que seguir o passo de Cristo, né? Então, se nós seguirmos o passo dele, nós temos que, né? Cristo é o nosso exemplo. O que ele faria hoje? Será que ele dizia assim, pode, beleza? Pode matar um inocente que nem veio à vida ainda, né? Nem veio, né, ao mundo? Será que é isso? Não é isso que a Bíblia fala, né? A Bíblia ela não fala explicitamente assim, né, sobre aborto, a palavra aborto. Mas fala sobre não matar. Não matar, fala, Exatamente. né, em relação à vida, né? Porque Cristo é a vida aqui, ó. Bom, deixa eu separei aqui, ó. Separei um texto aqui que tá, né? Aqui, ó, diz assim: antes que no seio fosse formado, eu já te conhecia. Antes do teu nascimento, eu já havia consagrado e te havia designado profeta das nações. Só por aqui a gente pode ver que Jesus, né, Deus tem um projeto de vida para a gente, né? A partir do momento que Ele não quer, né, a criança não nasce. Sim. Pela Criança não tem vontade culpa. dele, né? Agora, você chegar e mandar matar é diferente, né? Morrer dentro do ventre é uma coisa, né? Perder uma criança dentro do ventre é uma coisa, né? Agora, você matar, você pegar tantas formas que tem, né, do aborto, um bico de pato lá e como uma tesoura. Tem tantas formas de aborto, sugação. Meu Deus, chá, né? Matar, então, você é um homicida. Se você está fazendo isso, você é um homicida, né? Como que Jesus vai concordar com isso? Como que um cristão pode pensar que, né, não, vamos apoiar aquele que libera droga? Quantas famílias... A gente ora aqui na igreja para libertação, gente, né? A gente ora para libertação de droga, ora, né, para homicida, né, parar de matar, né? Sim. A gente ora, né, para tudo, né? E o que aí um cristão vem e diz que é a favor do aborto,
né? A favor daqueles que querem... Gente, vocês não sabem o que é o comunismo. E as pessoas, elas não estão brincando. Nós estamos se metendo em política. A igreja está se metendo em política. Por quê? Né? Porque nós estamos vendo lá na frente que está se cumprindo os dias. Né? E Já pensou o Brasil ser uma Venezuela? Então tem muita gente se trocando, né, por promessa aí de picanha, né? Promessa de você tá trocando o teu filho, o futuro do teu filho. Amanhã, né? Por um que seja pedaço repreendido no nome de Jesus, mas amanhã você pode ver teu filho virando uma lata de lixo. Hoje você acha que você vai ter picanha na mesa todo dia, né? Promessa é uma coisa, a realidade é bem outra. Com certeza. Né? E as pessoas, não sei, eu acho que, sabe, eu vejo assim, vai ter picanha na mesa todo final de semana. Eu tô achando assim que as pessoas estão achando que eu acho que o Lula vai mandar lá na tua casa, lá, né? Falar bem o nome do candidato. Vai mandar lá na tua casa, ó. Final de semana tá garantido o teu churrasco. Cara, se você não trabalhar, você não tem. Com certeza. Exatamente. Agora, então, principalmente o cristão, né? A pessoa quando não acredita, tudo bem, você dá um desconto. Agora, um cristão ser a favor, né? Principalmente nós estamos frisando aqui o aborto, né? Tantas outras coisas, liberação de droga. Só, né? Quantos testemunhos, pastor, né? Quanto tempo eu tive aqui, né? A gente ouve lá, o Eric ouve por aí, né? Quantas mães sofrendo por filhos com droga. Agora, liberar. Se já não é liberado, já, né, já está no nível que tá, crítico. imagine, exatamente. Agora imagine se for liberado. Né? Imagine quanta coisa vai acarretar, né? Vai ter mais roubo, porque daí, né, liberou as drogas, vão consumir. Mas você já imaginou, falando sobre o aborto aqui, drogas, com a droga liberada, quantas pessoas que vão se perdendo as drogas, e se perdendo as drogas, quantos sexos sem camisinha, sem preservação vai acontecer, e quantos filhos vão vir, quantos abortos vai ter. Sim. Eu escutei algo que me chamou muita atenção, que a diferença de matar uma criança que nasceu e matar uma criança no ventre, a única diferença é que você não consegue olhar nos olhos. Mas é a mesma forma. É a mesma forma. E é uma covardia, né? Porque uma criança não tem como se defender. Exatamente. Né? Quando você mata, né? A gente não, mas modo de falar, quando alguém mata outro, né? Ainda tem uma chance de se defender, né? Talvez. O Eric vai ser pai. Sim. Né? Tua esposa tá com quantos meses? Tá com 5 meses já. 5. Você já pensou? Ela chega e diz, claro que ela não vai fazer isso. Vamos abortar, não quero esse filho. Olha a alegria que ele tá pelo nascimento, né? Entendeu? Agora você acha que uma pessoa que teve um filho, abortou, ela não vai ter, como que eu posso falar a palavra certa? Ela não vai de novo engravidar, porque ela sabe, se vir, não tem problema. Eu vou lá em só ir aborto lá no hospital, porque pronto. aí os hospitais serão liberados pro aborto. Ele falou mesmo que é questão de saúde pública. Então vai estar liberado, né? Aí não quer, vai lá, né? Vai aumentar a prostituição, né? Que daí vai estar liberado. Aí vai lá, engravida, vai lá, é a mesma coisa que tirar uma consulta ali para Eu vou ali e qualquer faço. tipo de doença, né? Vou ali, tiro ali e pronto. Imagine, e é isso que nós falamos, uma covardia, né? Sim. A criança não tem uma reação, não pode se defender, né? E ser atacada ali ainda dentro do ventre. Então, Jesus, ele é a vida, né? E ele é o único que pode tirar. É o único que pode tirar, né? Se ele disser não vai nascer, né? Não vai nascer. Independente, E a vida é um dom de Deus, né? Um dom de Deus. A gente já pensou o dom de Deus sendo gerado na barriga de uma mãe, e aí ela, entendeu? Tira aquilo que Deus, né? Deus resolveu presentear. E quantas mães que queriam ter E não podem ter. podem ter. Exatamente, né? E também outros dados que a gente Acorda, Brasil. Acorda. dá tempo ainda. Dá tempo. Tempo de reverter. Eu sou da seguinte opinião. Se você não quer, então se previna, se cuide para não acontecer. Exatamente. Entende? Se você não quer, então não vá lá fazer sem a proteção, sem a camisinha. E se acontecer, homem, seja homem e assuma. Seja homem, assuma. Não simplesmente suma do mapa e deixa que a mãe da criança se vire sozinha.
né? Como diz o meu pai, né? Meu pai tem um ditado antigo, né? Diz, o homem tem que ser homem, não lobisomem. Exatamente. Então, se você, assim, não planejou aquilo, então, eu não quero ser pai, então se previna. Tome cuidado. Não é à toa que existe a camisinha. Né? Então, que nem assim, que nem foi falado, Deus ele é o único que pode dar e pode tirar. Com certeza. Entende? Então, suponhamos assim, Deus ele resolveu te presentear com um menino, uma menina, que nem eu vou ser pai de uma menina. Algo pra mim que eu sempre quis ter. E de repente minha esposa, claro que isso jamais vai acontecer, mas ela disse, quero resolver abortar. Então, se ela realmente não queria, tinha que ter se prevenido, tomado todos os cuidados, né, ver se é a pessoa certa que você quer, ter aquela relação. Então, para você não cometer isso aí, para você não ter que pegar, ir num hospital, fazer o aborto, você previna, tome cuidado. Não no caso assim, engravidar não é brincar de boneca, que simplesmente você deixar uma boneca jogada ali. É algo sério. Eu já alguma coisa que eu discordo de você. Se acontecer, para você não fazer, não. Independente, se aconteceu, não faça o aborto. Sim. Não tire uma vida, não acabe com uma vida, né? E aquilo que, né, nós estamos falando para cristão, para não cristão também, né? Você cristão, você é um homem de princípio, você é uma mulher de princípio. Então, sexo só depois do casamento. Honre a Deus. Sim. Se separe para Deus, né? Com certeza, se nós nos policiarmos mais, a sociedade se policiar mais, o número de gravidez indesejada, com certeza vai ser menor. Né, vai diminuir. Exatamente. Mas eu até entendo, né, que nem tem muitas mulheres que querem abortar por causa de estupro, né? Eu ia chegar nesse assunto. Eu acho que assim, você tenha a criança, né? Você quer, vai ter sempre alguém que vai querer adotar, né? Quantas mães que não conseguem. Porque eu sei o psicológico, né? Então a gente tem que se colocar no lugar da mulher, né? Principalmente que foi estuprada, né? Nem, O exemplo, psicológico, como é que ela vai foi ficar? estrupada e ela não tem condição de criar aquela criança. Exatamente. Você pode pegar e dar para doação, para no caso Tem muita várias gente, tem instituições. fila, né? Sim. Tem fila de gente querendo Filas. instituição. Então acho que o governo tem que criar, né, um amparo maior para isso aí, pra esse tipo de Sim. coisa. É muita né? demora Muita demora. Aham. para conseguir adotar uma criança. Então né, tem várias maneiras. Matar não é Não é uma solução, definitivamente uma opção. né? Então você tem que, acho que o povo tem que ter mais consciência das coisas, tem que parar para pensar, né? Tem que analisar, como a gente estava falando já hoje, né? Analise bem as coisas. As coisas não podem ser ditas, acho que, né, assim ao vento, né? Porque a gente tem que parar, pensar, analisar, né? Tem muitas coisas que a gente tem que decidir rápido, né? Mas sempre pensar, parar no que você vai falar, no que você vai agir, né? É como agora. Tem muita gente falando aí isso, aquilo, né? Voltando um pouco ali na questão de amanhã, né? Quanta coisa eu ouvi, né? E gente que está desse lado, do lado errado, né? Por falta de informação. Sim. Por ser cabeça dura, né? Porque pensaram que lá atrás, né? Lá atrás tinha salário bom, tinha emprego, tinha carne tudo final de semana, tinha não sei o quê. Gente, Você tem que pensar daqui para frente, não viver do passado. Exatamente. E foi dado, mas foi tirado. Pode até ter sido dado, mas foi tirado. Sim. Foi mais tirado do que dado. Exatamente. Porque agora nós estamos pagando o preço dessa conta aí. Agora nós estamos pagando. Agora chegou. Chegou no Agora é a outro hora. governo, Está sendo né? respondido no supermercado, no posto de Exatamente, gasolina. Então, assim, a gente não está defendendo o homem aqui, a gente está defendendo o princípio, né? Está Exatamente. defendendo o que a Que fique palavra bem claro. diz. Então, a gente está do lado do que, né, a palavra está. Se o outro lado tivesse, né, do lado da palavra de Deus, com certeza nós estaria sem problema, sem Com partido, certeza. sem... Exatamente. Que não é homens, né? Não é homens.
mas nós estamos do lado que está mais certo, que defende a família e nossos princípios, né? Defende Deus, né? Defende aquilo que Deus instituiu. Então, é isso, não são homens, são aquilo que eles têm defendido, né? Tem como princípio, tem como plano de governo, né? Então, cristão, esteja do lado do que a Bíblia fala, né? Não esteja do lado do que o teu estômago está pedindo. Quero fazer uma pergunta para você, para nós encerrar sobre o aborto. Hoje, não adianta dizer que você não sabe que é certo ou errado, porque todos sabem que o aborto é errado. Exatamente. A pergunta que eu te faço, um casal, pai e mãe, né? Homem e mulher, que matam uma vida e conhecem o que é certo e errado. Céu ou inferno? Inferno. Então, toma cuidado, tá? Toma cuidado. Você conhece você conhece o que é certo, conhece o que é errado, então você está acabando com uma vida. Então, diga não ao aborto. Diga não ao aborto e sim à vida. E sim à vida. Desde já eu já quero agradecer, né, ao presbítero Juninho, o nosso amado cooperador Érico. Water you turn into wine. Open the eyes of the blind. There's no